Boa noite. Isso. Quem está feliz é glória a Deus. Amém. Opa, Pai. Vamos lá, vamos ouvir a palavra de Deus. Estamos vivendo, vamos dizer assim, dias de glória. Deus, Ele tem derramado sobre nós um privilégio e uma grande oportunidade. Amém, pessoal? Abre o seu coração. Deus, Ele vai falar bastante, eu creio em nome de Jesus. Eu venho falando sobre santidade, santificação. Santificação é um processo. A cada dia podemos aperfeiçoar. É como um profissional que investe numa carreira. A cada dia, se ele quiser, ele pode ser melhor. A cada dia ele aprende um pouquinho mais. Sim ou não, pessoal? Verdade. Agora hoje é o mesmo assunto, porém, tratando de uma outra área. Aqui nós vamos falar sobre qual deve ser a nossa preocupação, qual deve ser o pensamento que ocupa a minha mente, qual o desejo que está no meu coração constantemente. É um grande problema quando nós, o povo de Deus, pessoas que conheceram a palavra, ainda permanecem preocupadas e ansiosas. Contudo, preocupação e ansiedade em nada, em nenhum sentido é bom. Mas pior ainda é quando estamos nos preocupando com as coisas terrenas, com as coisas básicas dessa terra. Aqui tem o tema da nossa mensagem, é bem comprido, você não entendeu. Pessoas preocupadas, eu coloquei ansiosas, mas na verdade pessoas preocupadas são ansiosas. E isso vai nos atrapalhar muito viver o propósito de Deus. Quando a igreja de Cristo, ela é formada por pessoas preocupadas e ansiosas, é uma igreja terrena e mundana. Apesar de estarmos reunidos, buscando a Deus com a Bíblia na mão, somos uma igreja terrena, estamos só buscando o suprimento das nossas necessidades. Estamos buscando uma vida melhor aqui na terra, estamos pensando no céu. Nós estamos invocando e desejando as coisas de Deus, aquilo que Deus tem para nós, o propósito eterno, o chamado realmente. Estamos ainda muito raso e talvez essa seja a igreja de hoje. Pessoas sem importância. Quando você é uma pessoa que se preocupa com as coisas dessa terra, não me leve a mal, mas nós nos tornaremos pessoas sem importância. Porque Jesus disse que as coisas dessa terra, nós vamos ler já, não são importantes. Não devemos nos preocupar com as coisas daqui. Mas se eu me preocupo com as coisas daqui, eu estou me preocupando com coisas sem importância. Então, mesmo que eu alcance essas coisas, aos olhos de Deus, eu serei sem importância, porque eu estou tendo coisas sem importância na minha vida. Então, eu preciso parar de preocupar com isso e buscar o Senhor em um nível mais alto. Vamos falando do mesmo, subir de nível. Então, no final das contas, será uma igreja irrelevante, ou seja, que não é notada, que não faz diferença nenhuma. Se nós formos uma igreja mundana, não nós, eu digo apenas eu, você aqui, esse ministério, não, nós falamos de modo geral. Se a igreja dos dias de hoje é uma igreja preocupada, ansiosa com as coisas da terra, focada nas coisas do mundo, irmãos, ela vai ser uma igreja irrelevante, não vai fazer a diferença. É como talvez você já ouviu, alguns pregar, alguns falar, algumas informações. Diz que o evangelho cresce muito no Brasil, é tantos e tantos milhões, mas no entanto, é apenas uma coisa numérica, não tem uma essência, uma base, um fundamento. Eu creio que Deus quer mudar isso. E começar pela minha vida, em nome de Jesus, pela sua vida. Mas não basta ter o crescimento do número evangélico, do censo lá está apontando, mas e a transformação da nação, das pessoas, e a mudança? Não pode aumentar o número de crentes, mas aumenta o número disso, aumenta o número daquilo, só números ruins. Quer dizer, alguma coisa está errada, está sendo uma igreja irrelevante, mas Deus quer nos ensinar a mudar isso. Diga amém, pessoal. E quem somos nós? Não, nós somos alguém que Deus está falando.
ouvimos o que Ele está falando, Ele pode nos usar demais. Na última quarta-feira falamos de Neemias, um homem muito simples, né? Que não tinha grandes coisas nas mãos dele, um copeiro, mas Deus transformou ele no governador de uma nação, Judá. Irmãos, se nós cremos, ouvimos, entendemos o que Deus quer fazer, Ele pode nos usar. Diga amém. Fala, Deus pode me usar, amém? Feche os olhos um momento. Pai, em nome de Jesus, queremos ouvir a Sua voz, Senhor. Queremos, meu Deus, compreender a Sua voz, Senhor. Pai, não queremos, meu Deus, sair daqui, meu Deus, do mesmo jeito que chegamos, Pai. Eu creio que não estamos já do mesmo jeito, o Senhor está aqui. A Sua presença, Deus, é real aqui. E em nome de Jesus, meu Deus, fala ao nosso coração, meu Deus, revela a Sua palavra, meu Deus, dentro de cada um de nós, Senhor. Meu Deus, não deixe que nós venhamos interpretar de forma errada, mas entender a essência do chamado do Senhor, meu Deus, e aplicar na nossa vida, Pai, tudo que for dito, Senhor, para que deixemos de ser pessoas preocupadas e ansiosas, para que deixemos de ser, meu Deus, uma igreja terrena e mundana, para que nos tornemos, Senhor, uma igreja espiritual, a noiva de Cristo, relevante, não uma igreja irrelevante. Pai, em nome de Jesus, usa-nos, Senhor, para a Sua glória. Diga amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Vamos lá, Mateus é o Novo Testamento, capítulo 6. Aqui Jesus, Ele está falando com os discípulos. Jesus está falando com uma multidão que estava ali ouvindo. Agora entenda, é mais do que isso, irmãos. Jesus estava plantando a igreja. Jesus estava ensinando os apóstolos, que ensinariam o povo depois, as outras pessoas. E esse ensino, ele deveria ser passado de geração a geração, sem nenhuma alteração, sem nenhuma mudança, mas exatamente como Jesus ensinou, tinha que ser pregado. Esse aqui é um sermão conhecido como Sermão da Montanha, um sermão famoso, mas às vezes não é tão observado. Isso aqui é uma base para a igreja não errar o alvo, é uma base para a igreja não se perder no tempo. Mas nós vemos, irmãos, com clareza, existe, não vou dizer igreja, porque igreja é a noiva de Cristo, mas existem muitas denominações perdidas, totalmente desfocadas no propósito. Olha o que diz aqui, versículo 19, Mateus 6,19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então Jesus ensinando as pessoas, mas entenda, a igreja é formada de pessoas. Então, se as pessoas aprenderem a ter um coração no reino de Deus, quando formarmos a igreja, essa igreja vai buscar o reino de Deus. Agora, se as pessoas estão focadas no umbigo delas, na necessidade delas, só no que ela quer, no que ela precisa, quando uma igreja for formada, vai ser uma igreja, focada somente nas suas necessidades. Ela não vai viver o plano de Deus. E aqui Jesus disse: olha, não ajuntem tesouros. Para você ajuntar um tesouro não é fácil. Para você ajuntar um tesouro, você tem que trabalhar, você tem que guardar, você tem que administrar, leva tempo. Você tem que investir energia. E Jesus estava dizendo: não invista tanta energia nas coisas dessa terra. Não invista tanto tempo nas coisas deste mundo. Não ajunte tesouros aqui na terra, porque tem ferrugem que vai consumir, tem a traça que vai corroer, tem ladrão que vai minar. Mas em vez disso, ajuntem tesouros onde? No céu. Aprenda as coisas de Deus, aprenda a palavra do Senhor, procurem viver o plano de Deus, procurem se entregar completamente com ofertas vivas mediante de Deus.
Irmãos, Deus entregou Jesus se doou totalmente. Nós devemos nos entregar totalmente para Ele, para viver o seu propósito, o seu projeto, a sua vontade, para realizar o desejo do seu coração. Enquanto nós ficarmos buscando as coisas da terra, nós já estamos contra a palavra de Deus. Nós nunca vamos nos realizar, nunca vamos estar plenos enquanto estivermos buscando satisfação mundana. E quando estivermos buscando alcançar o padrão do mundo de bem-sucedido, é claro que Deus quer prosperar, Ele vai prosperar e abençoar muito a nossa vida, mas entenda, não podemos buscar essas coisas. Existe algo acima disso que é para nós buscarmos. Não gaste tanto o seu tempo aprendendo coisas do mundo, esquecendo-se das coisas de Deus. Não gaste a sua energia, a sua força, a sua capacidade, a sua vida, literalmente, correndo atrás de coisas dessa terra, esquecendo, irmãos, de um propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um plano lindo para cada um de nós. Quando nós decidimos, vou buscar Deus, entender o plano dele para a minha vida, aí você vai ser realizado, aí você vai ser pleno, aí você não vai estar insatisfeito, sempre parecendo que algo está faltando, porque as coisas do mundo, elas não têm poder de nos satisfazer. Deus é o nosso Criador e nós reconhecemos quando Ele está presente e quando não é Ele. Então, por mais que alguém tente se satisfazer sem o Senhor, ele nunca vai conseguir. Então, Jesus deu um conselho, é para nós esse conselho, é para a base da igreja, para o fundamento, o alicerce da igreja. Eles tinham que entender: não ajuntem tesouros no céu, na terra, ajuntem tesouros no céu. Quando Pedro e João estavam indo orar na porta do templo, tinha um homem coxo aleijado ali, era colocado ali há muitos anos já, ele era coxo nascença, colocado ali para pedir esmola aos que entravam. E ele olhou para Pedro, pediu uma esmola. Pedro disse: olha para mim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. O Pedro, irmãos, o João, os apóstolos entenderam: não é para a gente ajuntar tesouro aqui na terra, não. Porque talvez se Pedro tivesse com o bolso cheio, quem sabe ele dava uma moeda para ele, ajudava o irmão, mas não o curava, não o levantava. Então ele entendeu: o que eu tenho que ter não são coisas deste mundo. Lembrando que Deus, Ele supra as nossas necessidades, não precisa ficar preocupado, mas você e eu temos que buscar as coisas de Deus. Se você tem um trabalho, entenda, você tem uma missão de Deus ali dentro. Você tem uma responsabilidade de Deus lá. Você pode e deve ser um instrumento ali de Deus, ali onde você está. Tem pessoas que não vêm na igreja, nunca pensam em vir, mas está lá com você todo dia. Você é um filho de Deus. Precisamos, irmãos, ajuntar o tesouro no céu. Diga amém. Versículo 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Irmãos, domingo falamos sobre ver a beleza da santidade de Deus. E se os meus olhos, eles estão em trevas, é claro, não estou vendo a glória de Deus, eu estou em trevas. E aqui fala quão grandes serão essas trevas. Mas se os seus olhos forem bons, você ver a glória de Deus, você enxergar a santidade de Deus, todo o seu corpo terá luz, toda a sua vida, você inteiro vai se realizar. Espiritualmente falando, primeiro, depois em todas as suas áreas, você vai ser completo. Diga amém. Mas seus olhos têm que ser bons. O que é ser bom? Que você enxergar Jesus, você enxergar o Senhor. O olho mau é qual? É aquele que está em trevas. Aí versículo 24, Jesus continua falando: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui Jesus,
ele falou o seguinte, continuando, né, a mensagem, não coloca aqui, às vezes nós dividimos em assuntos e perdemos, aqui é só um assunto. Jesus falando, olha, vocês não podem servir a dois senhores. E que senhor que ele estava falando aqui? A Deus, né? E às riquezas, e ao dinheiro. Vocês têm que tomar cuidado, porque senão vocês nos tornam escravos, servos do dinheiro e deixar de servir a Deus. Irmãos, entenda, Deus, Ele vai nos dar condições, mas essas condições não é para fazer você se sentir melhor do que alguém, ou mais espiritual do que alguém. Na verdade, o amor a Deus é tão intenso que essas coisas, elas não têm valor assim de apego para nós. Tem pessoas que são tão apegadas a essas coisas, são tão, até mesmo acima do que deve. Não devemos ter nenhum apego, mas se a gente tem apego, não é extraordinário nessas coisas. Peça para Deus, Senhor, eu quero me desprender de todas as coisas do mundo. Eu não quero agradar o mundo, eu não quero agradar, né, a minha carne, as minhas necessidades, eu quero agradar o Senhor. Eu quero viver a sua vontade, e isso é possível, e Deus nos ajuda, Ele tem que nos ajudar nisso. Aqui fala então da riqueza, né, e do Deus verdadeiro. Aí ele continuando, né, a mesma frase, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então Jesus falou da riqueza e falou de Deus, você não pode servir a Mamon. Por isso eu vos digo, não fiquem preocupados com as coisas de vocês, cuidadosos demais, que eu vou comer, que eu vou vestir, que eu vou beber, como que vai ser a minha vida, como que eu faço aquilo. Irmãos, essa preocupação, ela se torna um Deus na vida de muitas pessoas, sem que ela perceba. Talvez ela diz, não, eu só quero, pastor, ser precavido, né, prevenido, mas às vezes para isso, ele até passa por cima da palavra de Deus, desobedece o que diz a Bíblia. Irmãos, não, estamos nos preocupando com a questão errada, estamos sendo pessoas preocupadas, ansiosas, terrenos, mundanos, pessoas sem importância, passando pela vida, sua vida passando e você não viveu o chamado de Deus. Estamos sendo uma igreja irrelevante. Deus quer mudar isso. Como? Primeiro, deixando de nos preocupar com essas coisas. Deus quer nos sustentar, irmão. Deus é bom, Ele não é mau, não. Ele quer te livrar de uma preocupação. Não pode se preocupar com a vestimenta, com o alimento, com a comida, com a bebida. Tire essa preocupação do seu coração. Essas coisas, Jesus disse aqui. Deus pegou o exemplo das aves. Olha pessoal, elas estão lá, cantando lá, não sabem o que acontece. Deus alimenta elas. Não plantam, não guardam, não tem um estoque, né? A maioria deles não fazem isso, mas Deus as sustenta. Aí continua dizendo, versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? O nosso esforço é totalmente inútil. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, pensando, preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não é que você não vai ter essas coisas, Deus Ele vai trazer para nós. Deus vai colocar na nossa vida, a nossa mão, mas a nossa preocupação ou desejo maior deve ser para o reino de Deus, para o chamado do Senhor, para aquilo que Deus nos deu. Honre ao Senhor com suas finanças, sim. Honre ao Senhor com seu tempo, sim. Honre ao Senhor separando dias, momentos de orações,
de jejuns, de consagrações, eu vou consagrar minha vida para Deus. Isso é você buscar o que você trabalha todo dia. Às vezes, a maioria das pessoas dá 8 horas no dia para ter um salário errado. É claro que não. Mas e para Deus? Eu tenho me esforçado, eu tenho dedicado, eu tenho agendado compromisso com Deus. Eu preciso disso. Amém, povo de Deus? Diga graças a Deus. Fala do seu irmão, Deus está falando. Amém? Graças a Deus. Olhe para o lírio do campo, Jesus falou. Como eles crescem. Deus veste eles, não vai vestir vocês. Quando Jesus enviou os discípulos, não levem bolsa, não levem alforjes, não levem comida, não levem dinheiro, não levem nada. Vão e despreocupem-se, vai dar tudo certo. Irmão, todos eles voltaram felizes. Ninguém voltou triste, faltou para mim alguma coisa. Por que às vezes falta? Porque nós não estamos confiando nele. Porque não estamos depositando nossa fé no Senhor. Ou quem sabe até mesmo é uma permissão para ver até onde nós vamos resistir, até onde nós vamos permanecer fiel a Ele. Não importa, irmão, confie no Senhor. Aí versículo 31 diz assim, não andeis, pois inquietos. Pessoas inquietas, pensando, batendo ali na cabeça toda hora de pensamento, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. Gentios era um povo que não tinha aliança com Deus. Agora a igreja está preocupada com as mesmas coisas que os gentios preocupam. Não é uma igreja relevante, é uma igreja irrelevante. Eles estão preocupados que não tem um Pai, não tem Deus, como a gente tem e conhece. Mas aí pessoas às vezes se convertem, conhecem a palavra e continuam com as mesmas preocupações. Às vezes, eu falei de manhã, a gente vê ali alguns convites para a igreja, e eu já fiz isso, nunca mais vou fazer dessa maneira. Mas se você está sofrendo, se você está desempregado, marca lá o seu problema e venha para a igreja para você ser abençoado. Mas isso não é o propósito principal. Deus abençoa, irmãos. Mas nós não podemos chegar diante de Deus só para isso. Não podemos fazer disso a motivação do nosso coração. Porque senão, quando a coisa apertar, nós não vamos permanecer com o Senhor. Amém, igreja? Vamos buscar o Senhor. Jesus pregava o quê? O arrependimento, a vida eterna. Não tem nada melhor do que isso. Como eu vou evangelizar então alguém, pastor? Já a pessoa está sofrendo, mas deixa você que Deus abençoá-la. Sim, isso é verdade. Mas por que ela está sofrendo? Não é só porque ela não está na igreja, é porque ela não serve a Deus, não conhece o Senhor. É porque ela está na mão do inimigo, ela está no reino das trevas. Quando ela entregar a vida dela para Jesus, Jesus tira ela do reino das trevas, traz para o reino do Filho do seu amor. Então ali, é claro, as coisas vão acontecer, mas ela não deve vir para simplesmente ter a cura, a libertação, ou A, B ou C. Claro que muitas pessoas vêm por isso, mas ela tem que aprender, cara, isso aqui é só o básico, o básico mesmo. Deus tem algo muito melhor para mim. Deus tem algo muito maior para mim. Diga amém? Fala para o seu irmão, Deus tem algo muito maior para você. Mas se você chegou aqui por causa disso, não se preocupe, não estou bom para você não. Deus é bom e está te abrindo os olhos agora. Existem coisas melhores do que isso. Existem coisas muito mais profundas do que essas, muito mais saborosas. Diga amém? Continuando, versículo 33, é o que diz aqui, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, quando nós buscamos o reino de Deus, isso que Jesus falou aqui, que os gentios procuram, Deus acrescenta em nossa vida. A roupa, a comida, a bebida, o dinheiro, Ele acrescenta tudo, mas primeiro eu tenho que buscar o quê? O reino dele. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça na minha vida? O Paulo era salvo, teve um encontro com Jesus. Ele fez uma pergunta: Senhor, o que queres que eu faça?
Irmão, ele não falou assim: Jesus, eu quero que o Senhor faça isso por mim, eu quero que o Senhor faça isso. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Às vezes, é o convite errado para me explicar aqui. Chegamos diante de Deus, pedindo Ele para fazer alguma coisa. Queremos que as pessoas se convertam sendo servidas por Deus. Deus vai servir e abençoar, mas não deve ser essa motivação. Paulo teve um encontro com Jesus, ele falou: o que queres que eu faça? Senhor, o que o Senhor tem para mim? O Senhor manda. Agora você chegou, o Senhor está aqui uma cura, o Senhor pode curar, está aqui uma dívida do Senhor pagar para mim, está aqui uma situação difícil para resolver. Não, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Paulo, irmãos, ele descobriu o que Deus queria que ele fizesse. No finalzinho da sua caminhada, ele escreve uma carta para Timóteo, dizendo: eu completei a minha carreira. O que é isso? Ele sabia tudo que Deus tinha para ele. E quando ele viveu tudo, ele estava consciente: eu vivi tudo que Deus tinha para mim. Porque ele não ia falar que tinha acabado se não soubesse o que Deus tinha para ele. Está no seu trabalho, o chefe ou alguém fala: arruma essa prateleira. Beleza, tem que arrumar essa prateleira. Você acabou de arrumar, você sabe, eu acabei de arrumar a prateleira. Paulo se converteu, Jesus falou: você vai fazer isso, 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 você vai ser essa pessoa. No finalzinho ele falou: eu arrumei a prateleira. Eu fiz tudo que eu tinha para mim fazer. E agora? Agora ele ia morrer. Mas não era uma morte comum. Ele escreveu para Timóteo: eu estou sendo oferecido como oferta de libação. É o termo que os sacerdotes usavam no Antigo Testamento para ofertas que eram feitas a Deus. Olha só, a vida dele era uma oferta para Deus. Amém? A morte dele era algo que alegrava o coração de Deus. O meu servo fiel. Mas a morte, ser decapitado, morrer daquele jeito terrível, irmão, aquilo não foi dor para ele, não foi sofrimento para ele, aquilo foi uma oferta. Os romanos, sem saber, fizeram uma grande oferta para Deus. Irmão, ele viveu o plano de Deus, o chamado dele. Ele ensina, procurem conhecer a vontade de Deus. Não sejam ignorantes. Procurem saber o que Deus tem para vocês. Eu preciso saber. Amém, pessoal? Uma coisa que Deus não quer: que você fique preocupado e ansioso com as coisas dessa terra. Eu queria fazer, mas eu não sei se vai dar. Eu queria ter, mas eu não sei se vai ser possível. Não se preocupe com isso. Preocupe-se com o reino de Deus. Vai em Apocalipse, um grande e grave problema de uma igreja terrena, carnal, uma igreja cheia de bens da terra. Jesus não gosta dela. Ela causa ânsias em Jesus. Está falando de uma igreja, mas também uma igreja formada de pessoas. As pessoas ali dentro eram ricas, bem-sucedidas na terra, no mundo, mas com Deus a Bíblia fala: pobre, cego, desgraçado, miserável. Irmão, Jesus não fala, poderíamos dizer que pegou pesado, mas é a realidade que ele estava vivendo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz. Quem está falando? Quem está falando, irmãos? O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Foram 7 cartas escritas. Essa aqui é a última carta para a última igreja. Irmãos, de um jeito ou de outro jeito, nós hoje somos a última igreja que está na terra. Como assim a última igreja? Talvez não sejamos a última, porque talvez venha ainda mais gerações depois de nós. Mas com certeza hoje, no tempo presente, nós somos a última igreja. Não é? Nós somos a última igreja. Há 50 anos atrás tinha uma igreja, ela foi a última. Hoje ela não é a última. Mas hoje nós somos a última igreja. Mas também podemos entender aqui por alguns assuntos que bem certo nós somos esse último período
esse último tempo da igreja. Aqui Jesus se apresentou, isto diz o Amém. Se você ler a carta, a sétima igreja, a sexta, deixa eu ver aqui, e é o versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que fecha e ninguém abre, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. No capítulo 3, versículo 1. E a igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. No capítulo 2, versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. No versículo 8, capítulo 2, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. No capítulo 18 tem um que eu pulei, o versículo 18, capítulo 2, 18. Ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. O que você notou aqui? Na última carta, Jesus se apresentou. Isso diz o Amém. Está chegando o fim. Está chegando o tempo está acabando. É a última igreja, o Amém está chegando. Ou seja, irmãos, não é tempo de nós ficarmos preocupados com as coisas dessa terra, mas é tempo de nos enchermos de Deus e clamarmos a Ele: Senhor, o que eu posso fazer para o Senhor? Na carta de Paulo a Timóteo, ele escreveu que o Senhor ia dar a coroa para ele, mas não só para ele, a todos que amassem a sua vinda. Quantos de nós amamos a vinda de Jesus? A vinda de Jesus é assunto na minha oração com Deus? Ou o assunto da minha oração com Deus é: Senhor, me dá uma calça jeans nova, me dá um tênis novo, me dá uma condição melhor? Claro que eu posso pedir a Deus, apresentar a Ele, mas só isso. Isso é o que eu gasto mais tempo com Deus. Eu estou sendo preocupado com a vestimenta, a comida. Senhor, deixa eu faltar minha comida, me dá um dinheiro, abençoa o meu trabalho. Irmãos, se nós buscarmos o reino de Deus, todas essas coisas serão lançadas, acrescentadas na nossa vida. Diga amém? Então aqui isso diz o Amém. O fim está chegando, o final de toda a igreja, a última igreja. Versículo 15: eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente, tomara fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, o que significa isso aqui? Essa carta foi escrita para a igreja que estava em Laodiceia. Laodiceia, ela tinha 2 cidades próximas a ela. Colossos era uma que tinha água fria. Colossos era próximo à montanha, e a água que alimentava, abastecia Colossos, o povo da cidade, era uma água bem geladinha, bem fresquinha da montanha. Outra cidade, Hierápolis, era uma cidade que tinha fontes térmicas, águas quentes, que curavam as pessoas, usavam no tratamento de doenças. As pessoas iam lá, escolhavam, eram curadas. Mas Laodiceia era uma cidade que não tinha uma fonte, não tinha um abastecimento. Ela era abastecida por uma fonte distante, e a água era canalizada por tubos que chegavam na cidade morna e pouco potável. Ou seja, Jesus disse: quem dera você fosse fria ou quente. Fria porque ela refresca, ou quente porque ela cura. Falando, mas quanto a igreja, pastor, como assim? A igreja ela tem que ter, ela tem que refrescar, ela tem que trazer a paz, ela tem que trazer o descanso, mas ela também tem que ser quente, fervorosa para curar. Agora você é morno, Jesus falou, vocês são mornos. E por vocês serem mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês.
Entenda que não era um povo pecador apenas, que Deus não gostou deles, era alguém que estava dentro de Jesus. Você só pode colocar para fora aquilo que para dentro de você. Então, essa igreja, esse povo, irmãos, estava com um comportamento. Deus não se agradava. Os sinais, outra coisa que podemos falar, por que eles eram mornos? Porque a água vinha de longe e ela esquentava o caminho e perdia muitas propriedades. Você e eu, nós precisamos, irmãos, de ter uma fonte com Deus, um relacionamento com Deus. A Bíblia fala que ele crê no Senhor, no seu interior fluíam rios de águas vivas, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando você não tem essa fonte dentro de você, você é obrigado a buscar água em outro lugar. E às vezes estamos buscando uma água que vem contaminada, uma água que vem distante, uma água boa, quando sai de lá, mas no caminho ela vai perdendo a força dela, e aí você fica doente espiritualmente. Por isso é importante, cada um de nós temos um relacionamento com o Senhor. Mas trazendo para a igreja nos dias de hoje, não podemos ser uma igreja que aquele pastor lá falou isso, aquele missionário falou isso. Nós, a igreja atual, ela tem que ter um encontro com Cristo. Ela tem que achar um lugar em Deus que vai fazer dela relevante, não irrelevante. E para a gente conseguir isso, a primeira coisa é parar de se preocupar com as coisas dessa terra. Amém, pessoal? Diga graças a Deus. Estamos terminando já, tá bom? Versículo 17, olha só. Como dizes, rico sou. Aquela igreja dizia, somos ricos, sou rico. Estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Ela dizia, somos ricos, temos muitas coisas. Irmãos, aquela igreja era rica. A cidade, de Laodiceia era, historicamente falando, tinha os melhores tratamentos para a visão. Mas eles estavam doentes, estavam cegos, espiritualmente falando. A igreja ali era rica, os membros eram ricos na terra, mas não tinham um relacionamento com Deus. Eles cresceram muito aqui na terra, compraram terras, criaram e fundaram escolas, fizeram muitas coisas, mas diante de Deus não tinha, era morno, estava enjoando o Senhor. Sabe quando você come um alimento e passa mal, você fica louco por aquilo, vai sair? É o que Deus estava sentindo em relação àquela igreja. Por isso nós não podemos ser mornos. Você pode ser frio ou quente. Frio não é aquela pessoa que não conhece Jesus. Quente não é aquele que está bem com Deus. Frio e quente, os dois têm propriedades que curam, que ajudam. Amém, pessoal? O morno não. O morno é esse aqui que diz que é rico, que pensa, olha, tem as coisas da terra, mas não tem as coisas de Deus. Continuando, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. O que é isso? Verdadeira revelação da palavra de Deus. Ouro provado no fogo. A água deles vinha de longe. O que eles bebiam vinha de longe. E não era bom. Então, compra de mim um ouro provado no fogo, uma verdadeira riqueza. E vestes brancas, para que te vistas, e eles estavam, e não apareça a vergonha da tua nudez. As obras deles tinham que ser purificadas. E unjas os olhos com colírio, para que vejas. O assunto do nosso domingo, precisamos ver a santidade de Deus, ver a beleza de Deus. Isso vai transformar a nossa vida. Mas por que eles não estavam vendo? Eles estavam de um colírio nos olhos. A pessoa com problema de visão, ela não enxerga o que nós enxergamos, ou quem não tem problema. Quem precisa de óculos, sem óculos, ela não vê tudo que está diante dela. Então tinha coisas que eles não estavam enxergando, eles precisavam enxergar. Então nós vamos orar hoje para esse colírio vir sobre nós. Diga amém? Versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam, se pois zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Esse texto é usado muito em evangelismo, mas aqui não é para evangelizar, só se for para evangelizar a igreja, porque Jesus falava com a igreja: eu estou à porta. Mas como assim? Jesus é o cabeça da igreja, mas dessa última igreja, Jesus está de fora. As pessoas estavam lá para se enriquecer, para ter uma vida boa. Realmente a cruz, o sacrifício de Jesus, não era parte da vida deles. Então, irmãos, nós hoje não podemos ser essa última igreja aqui, desse jeito, nessas condições. Jesus está à porta, Jesus quer entrar na igreja de novo, irmãos. Jesus quer voltar a ser a cabeça da igreja, e nós vamos deixá-lo. Diga amém? Deixe ele entrar na sua vida, em nome de Jesus. Não se preocupe com as coisas do mundo, preocupe-se em agradar ao Senhor, em estar com Ele, em nome de Jesus. Terminando, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Olha, não é pouca coisa não. Aquele que vencer vai sentar com Jesus no trono. Vencer o que? A tentação, vencer a si mesmo, vencer essas coisas, vencer a tribulação. Falamos há domingo retrasado, haverá uma tribulação, e aqueles que resistirem vão se assentar com Jesus e reinar. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. 22. Quem tem ouvidos, ouça, obedeça o que o Espírito diz às igrejas. Fique de pé no seu lugar, vamos fazer uma breve oração. Meu irmão, o que Deus falou conosco? Não ajude o tesouro na terra, não se preocupe com as coisas da terra, que o seu foco seja o reino de Deus. Todas as coisas vão ser acrescentadas na nossa vida, mas o nosso maior objetivo e o maior motivo de oração deve ser: Deus, faça a tua vontade na minha vida. Ou então, o que o Senhor quer que eu faça? Mude um pouquinho, né? Deus, faz isso para mim, faz para mim. Não, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Feche os olhos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, obrigado por sua revelação, por sua palavra. E agora é o momento, meu Deus, de colocar o Senhor no lugar certo, Pai. É o momento, meu Deus, de nós olharmos para o Senhor, meu Deus, e fazer